Glória a Deus. Shalom, povo de Deus. Shalom, povo de Deus. Tem que falar manso. Entendi. Tem alguém feliz aí essa manhã? Podeis assentar. Queridos, é sempre um prazer poder estar aqui, adorando ao Senhor, bendizendo ao Senhor. Fiquei sabendo na quinta-feira, que estaria ministrando, que no domingo passado era para eu estar ministrando, mas eu acabei passando mal, acordei ruim. Mas graças ao nosso bom Deus, Ele tem cuidado de nós, Ele tem feito tanto por nós. Assim como o pastor Felipe declarou que o Senhor tem sido bom sobre a vida dele, eu sei que você também pode declarar essa verdade sobre a sua vida. Que Jesus continue abençoando essas crianças, dando graça, força, sabedoria. Pode ser mais calmo, né? Mais tranquilo. Eu acho que não tem jeito, né? Criança calma, tranquila é difícil. Mas, glória a Deus, o Senhor tem sido maravilhoso. E já algumas semanas, já umas duas, 3 semanas, o Senhor tem ministrado sobre a minha vida quanto ao tempo. E é legal que no meio assim dos negócios, quando a pessoa fala de tempo, ela logo fala que tempo é dinheiro, não é? Tempo é dinheiro. E desde o dia em que o Senhor começou a ministrar sobre o tempo, sobre a minha vida, eu comecei a ver e prestar, né, mais atenção sobre essa realidade de que a nossa vida é algo curto, né, passageiro. Eu não sei vocês, mas um tempinho atrás aí eu falava assim, poxa, como eu queria ter 18 anos para poder tirar, né, a CNH, para poder dirigir. Eu não sei se porque eu parei de querer fazer 18, que o tempo depois, né? Acho que eu não queria fazer mais aniversário, mas não tem jeito, né? O tempo foi. E aí a gente para e pensa, pô, se de repente eu parar, hoje a média aí de vida do brasileiro é o quê? Uns 60, 65 anos? Está nessa faixa, né? E se a gente parar e falar, nossa, é bastante tempo, né? 60 anos. Mas se você traduzir isso para décadas, só são 6 décadas. É tão pouquinho, né? Eu olho hoje, não parece, mas eu vou fazer 38 anos, com essa carinha de 18. Vocês precisam se converter, viu? Mas 38 anos, aí eu paro e penso, poxa, quantos anos mais eu vou viver? Para eu viver mais uns 30 anos aí, eu tenho que mudar muita coisa, no mínimo. Mas se eu parar e pensar em década, poxa, só mais 3 décadas. Será? Quantas décadas mais você vai viver? Eu queria, né, poder ser o homem mais velho do mundo, né, entrar para o Guinness Book. Acho que o mais velho hoje no Guinness deve ser 120 e poucos anos. Imagina aí, gente. 100 anos, cara. É ano, hein? Mas o que eu queria te alertar, e a Bíblia nos alerta isso, que os nossos dias eles passam, eles são vindouros, né? E logo vai. Eu não sei se você tem essa percepção, mas está passando muito rápido o tempo. De uns anos para cá está muito rápido, não está pouco, está muito rápido. E desde o dia que eu sendo ministrado, eu nesse dia mesmo, na segunda-feira, né, que eu fiquei sabendo que o professor dos meninos tinha voltado para casa. No mesmo dia, chego eu fui
em Salvador, e quando eu chego lá, um pastor que assumiu a igreja que nós éramos em São Bernardo do Campo, acho que ficou lá poucos meses, estava batendo um babinha lá com o pessoal e infartou. Tinha 40 anos, novo. E aí, mais tarde, mais alguém que, lembrei, um ministro de louvor que ministrava com a gente. Nossa, ele fazia a guitarra falar na mão dele. Ele era, na realidade, ele era um maestro. Passou mal, foi para o hospital e ficou lá. Mas, de todos esses que foram, existe uma alegria no meu coração, porque eu sei que eles se encontraram com Jesus, né? Que o sacrifício de Cristo valeu a pena. Mas eu gostaria de falar com você sobre a importância desse tempo e uma preocupação que eu creio que ela não é minha, mas é do Senhor para com as nossas vidas. É justamente relacionada ao tempo que a igreja tem. Eu cresci no meio pentecostal, daqueles raiz, né? As irmãs do coque. Hoje quase não se vê, né, mais as irmãs do coque, mas quando vê, nego, se está em pecado, o louco atravessa a rua, porque aquelas irmãs eram zica, né? Irmãzinha do coque, não é não, ó? Fala aí, só a volta de coque, ó. Fica vacilando, fica. Se tiver em pecado, não vai cumprimentar lá não, que Jesus revela. Mas eu ouvia já naquele tempo lá que aquela seria a última geração em que Jesus Cristo estaria voltando para buscar a igreja. E nós estamos nessa geração agora e nós ouvimos a mesma e falamos a mesma coisa, que Jesus Cristo está voltando. Só que eu parei para prestar atenção de lá para cá. A igreja que se diz ser de Jesus, ela mudou muito. Vocês não acham? Não acham? Bom, eu vou para uma coisa simples. Oração. A igreja antiga orava muito, cara. Os cultos de oração, nós tinha culto de oração, era de manhã, eram as irmãs do círculo de oração. À noite tinha culto de oração. E era só oração, porque a gente sabe que o que move a vida do crente é justamente a oração. Porque é dali que flui o relacionamento com Cristo. E de lá para cá, nossa, até mesmo, vamos dizer assim, a carga horária da igreja, ela foi mudando. Porque no meu tempo tinha culto de segunda, de terça, quarta, quinta, sexta, no sábado e no domingo. Hoje não. Hoje nós temos culto na igreja na quarta e no domingo. E durante a semana temos as células, que supostamente era um lugar para estarmos lá reunidos, levando pessoas, porque a finalidade da célula não é você se reunir todos a semana com as mesmas pessoas, porque isso daí você já faz na igreja. A finalidade da célula é você ir, mas sempre levar alguém. E esse é um susto que eu tenho. Eu imagino o nosso Deus, que nos deu tantas estratégias, tanta sabedoria para que fizesse, né, com que o reino dele se propagasse, e nós não usamos. E aí, de repente, só para você pensar aí um pouquinho, quanto tempo faz que a sua célula não tem um visitante? Ou melhor, também, uma outra pergunta, quanto tempo faz que tem um visitante que fica só visitante na sua célula? Às vezes aparece uma, some 3, aí volta de novo. Isso é ruim? Talvez não. Ou talvez sim. Aí vamos abrir agora, vamos para a visão um pouco macro. Faz quanto tempo que não tem um visitante na nossa igreja? Vamos lá, alguém.
Tem alguém acordado aí? Dá um sorriso para essa pessoa do seu lado. Abre mesmo a chapa. Se tiver banguelo, fica tranquilo. Jesus é bom do mesmo jeito. Se tiver com a ponte, dê risada, é sua, você pagou. São seus dentes. O importante é sorrir. Amém? E queridos, eu sei que de repente não seria esta a mensagem que você esperasse nesse dia, né? Fosse algo de repente um pouco mais, mas o Senhor, Ele tem pressa. O tempo para o Senhor também custa. Lógico que para Ele a Bíblia diz que um dia é como um pouquinho de ano, né? Só um pouquinho, né, pastor Felipe? Só 1000 anos. Mas existe uma pressa. Eu acho que todo o tempo, isso sou eu, tá? Mas mais ou menos, imagina Jesus igual o burrinho do Shrek. E aí, pai, posso voltar? E aí, já está chegando a hora? Já está chegando? Eu posso voltar para buscar a minha noiva? Aí eu acho legal que a noiva de Jesus está aqui debaixo assim. E aí, Jesus, você está vindo? A igreja de Jesus está assim, não está? Não, gente. Só eu que me empolguei? Que medo. Mas deveríamos estar assim. Tempo é algo tão precioso que diz para aquelas 5 imprudentes que acharam que ia achar, né, um mercadinho aberto, ia dar tudo certo, comprar o azeite e voltar. Quando voltaram, deram com a cara na porta. Imagina aí o tempo, será que ele é precioso para uma pessoa que está infartando? Será que o tempo é precioso para alguém que já foi desenganado pelos médicos? Será que o tempo é precioso para um atleta? Você vê às vezes essas corridas aí, 100 metros rasos, 100 metros, é coisa de milésimos de segundos. É a diferença do campeão para o segundo lugar. Ou seja, o tempo é algo muito importante. E é engraçado que muitas vezes quando nós vamos fazer algo, a primeira desculpa que nós usamos muitas vezes é o quê? Eu não tive. É assim ou não é? Ô irmão, você foi lá na igreja e tal. Ô rapaz, eu queria que o dia tivesse 27 horas. Porque só 24 não deu, aí não deu tempo para eu ir para o culto. Será que você já usou essa? Agora a mais esfarrapada das esfarrapadas é quando você encontra alguém há muito tempo e fala assim: fulano, quando eu chegar lá na quebrada lá, eu vou lá na sua. Ô, beleza. Fechou. Aí passa um tempo, você foi lá na quebrada, viveu tudo, outro tempo você encontra. Pô, fulano, aí o cara te cobra. Você não falou que ia lá em casa? Aí você vira e fala o que pro cara? Hã? Não tive tempo, não é? Nossa, foi tanta coisa, fulano, eu fui lá rapidinho, passou o dia todo lá. Só que não é questão de tempo, é questão de prioridade. O tempo temos, mas qual tem sido a nossa prioridade? E com isso eu quero ler o texto que se encontra lá em João, no capítulo 5. Eu não sou muito de ler texto grande, mas eu quero ler um pouquinho esse daqui com você, apenas os 15 primeiros versículos. João, capítulo 5, 1. E eu gostaria que você prestasse atenção e você lesse comigo, sentado, porém com muita reverência. Diz assim a minha versão: algum tempo depois, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, tendo 5 pavilhões. Nestes ficava uma grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos,
esperando pelo movimento das águas. De certo em certo tempo, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que estivesse. Estava ali um certo homem enfermo, havia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado e sabendo que estava assim, havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? O homem enfermo queixou-se: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Nossa, cá para nós, esse cara eu acho que tinha dia que enchia de odião o coração dele, né? Acho que ele já pensava: vou ficar com um pau na mão que eu vou arrastando, na hora que alguém vier eu vou dar uma paulada para eu cair nesse tanque. Pensa, crente não pensa essas coisas não, né, gente? Ô, gente, vocês estão me assustando hoje. Vou falar igual a vozinha lá: vale-me Deus. Antes de mim, ordenou Jesus: levanta-te, apanha o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, pegou o seu leito e andou. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: é sábado e não te é permitido carregar o leito. O homem respondeu a eles: aquele que me curou ordenou-me: apanha o teu leito e anda. Então perguntaram: quem é o homem que te disse: apanha o teu leito e anda? Mas o homem que havia sido curado não sabia quem era, pois Jesus tinha se retirado, sendo que havia uma multidão naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: veja que já estás curado, não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior. O homem partiu e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Essa passagem ela é uma passagem muito conhecida, mas eu gostaria de te chamar a atenção, não para o paralítico, mas para Jesus nessa passagem. Porque Jesus, se nós, meros mortais, na qual vivemos nesse mundo tão pecaminoso, nós o temos como exemplo, sim ou não? E eu olho para Jesus aqui nessa passagem, e estava tendo uma grande festa. Alguns estudiosos dizem que essa festa, pelo tempo, seria a Páscoa, mas não é algo assim a ser concretizado. Mas alguns acreditam e vão nessa linha de que era a Páscoa. E supostamente Jesus estava indo, né? Poderia estar indo para essa festa, não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza: não era dentro daquele lugar que era a festa. E aí, Jesus, ele tendo a escolha de ir para a festa, ele escolhe ir até aquele lugar, porque ele sabia que existiam pessoas ali que precisavam dele, de uma palavra, né, de um toque, de uma cura. E eu olho para Jesus, eu vejo muita semelhança com a igreja de hoje. Se o pastor Felipe vem aqui e fala assim: amados, vai ter um culto lá na praça hoje, às 16 horas, estaremos ali, né, pregando, contando testemunhos, vai ser um culto evangelístico. Você já veja a alegria da igreja. Eu só estou ficando assustado aqui hoje. Só susto. Mas aí, mutuamente, eu vou fazer o papel mal, tá, pastor Felipe? Porque você é um espetáculo. Vem o pastor Giovanni, igreja do Senhor. Vai ter um churrasco lá em casa às 18 horas. Aí. A gente ri, mas é essa a verdade, não é não?
Eu tenho dó do pastor Felipe. Se tiver ele, Pedro, Tiago e João, tá bom. Mas normalmente, vai só ele e o irmão que leva a caixa. E se amar muito Jesus, o que toca o violão, né? Para ficar lá, era 100 ovelhas, e um tá no aprisco. E por que eu estou dizendo isso? Porque a igreja de Jesus, ela se perdeu, família. Ela se perdeu, sabe no quê? Nas suas próprias vontades, nos seus próprios desejos. Porque pensa comigo, que obrigação Jesus tinha de desviar o caminho? Mas ele estava indo para a festa. Pô, vou curtir. Ah, pastor, então você está dizendo para mim que é pecado ir para a festa, para o churrasco? Que isso, igreja? Se você for, ainda me chame, só não me chame no dia de culto. E eu falo, por que eu falo isso? Vamos ver se vocês me ajudam aqui numa coisa. Eu gosto sempre da participação da igreja. Qual que é o culto mais cheio da nossa igreja? Tudo descarado, né? Ainda enche a boca para dizer de ceia. E nos outros dias você faz o que feliz? Para não te chamar de infeliz. Às vezes eu não consigo estar, mas eu ligo a TV para ver aqui o culto de quarta, chega a dar eco na igreja, na gravação. Eu acho que está alguém para estar mais na igreja de quarta-feira do que o Ministério de Louvor e o pastor Felipe. E o pessoal do som, é claro. Senão não vai, né? E gente, o porquê que eu estou falando isso? Porque faz muito tempo que a nossa prioridade não é mais Jesus. De repente você daí fala assim, ah, pastor, fale por si só. É o que eu costumo dizer, se nós temos uma dor de cabeça no dia de culto, nós faltamos ao culto. Agora, se nós temos uma dor de cabeça no dia do nosso trabalho, nós faltamos o trabalho. Não. Nós vamos para o trabalho. Entenda uma coisa, culto só se falta se tiver mesmo, ou se morrer alguém. E mesmo assim, a depender, vem para o culto, depois vai para o velório. Sabe por quê? Porque a nossa importância é para ser Jesus. Diga aí para mim, imagina, pense comigo. Se Jesus tivesse a mesma importância que o evangelho dele tem para a igreja dele hoje, será que você estaria aqui hoje? Vamos lá, família. Tem alguém vivo aí? Pense aí, pastor Felipe. Se a minha prioridade hoje fosse a prioridade de Jesus quando ele veio à terra, não, primeiro, será que com a sua prioridade, quando o pai pedisse, você viria? Você seria o primeiro a falar, ei, manda eu que eu vou. Que foi o que Jesus fez. Porque família, nós temos que ser a extensão de Jesus nessa terra. Sim ou não? E assim, de repente você pode falar, poxa, mas é difícil, pode ser. Mas a nossa busca tem que ser essa todos os dias, Jesus, a minha razão. Jesus é quem me importa. Porque, queridos, cá para nós, a eternidade não importa para você? O dia tão esperado na qual nós encontraremos com Ele não importa para você? Só que assim,
Se não tomar cuidado, você vai chegar naquele dia e ele vai falar: eu não te conheço. Hoje em dia alguns valores estão muito assim, muito não, totalmente invertido. Porque hoje, pastor Felipe, quando alguém fala em sucesso, logo se atrela ao quê? E no reino de Deus o sucesso não diz respeito ao dinheiro. Às vezes a gente olha assim: nossa, a igreja tal está um sucesso, está bombando, olha lá, está lotado. E sabe o que acontece? De repente essa igreja está lotada, mas para quê? Para condenar muita gente. Às vezes o próprio pastor está condenado. Mas pastor, como assim? Se não fosse algo de Deus, não aconteceria. Queridos, entenda uma coisa: se você lesse a Bíblia, ou se você lê, você vai ver que a palavra vai se cumprir. E vão existir pessoas que vão falar: nossa, mas eu fazia isso, eu rodopiava, eu gritava, eu fazia tanta coisa, eu fazia obras de caridade. E ele vai falar: é mesmo? Seu nome mesmo, é? Lógico que nós não devemos nos preocupar com a vida do outro, mas sim com a nossa vida. E cá para nós, que no geral, quando eu estou, vamos dizer assim, na berlinda, né? Imagina, está sendo a minha hora lá de ir para o murinho lá para morrer. Acho que essa é a minha maior, uma das minhas tristezas, quando o cara está todo lenhado. Vou usar o baianês. O cara está todo lenhado. Sabe qual que é a maior facilidade que esse cara tem? De olhar para a vida dos outros ainda. É igual o crente quando está lenhado. O crente quando está lenhado, ele vai tentar: vou apontar o maiado. Porque pelo menos os outros vão olhar para o maiado e me esquece. Aí você vai ver a vida do cara, está um caos. Está pecando mais que Satanás. Mas ele está o quê? Olhando a vida alheia. Queridos, entenda uma coisa: uma vez que você ama Jesus, você vai correr para onde? Para Ele. Você vai fazer o quê? Tudo que você tiver, tudo que Ele te deu, você vai usar em prol de quem? Dele. Você precisa se identificar com uma palavra chamada propósito. Por acaso você sabe qual o seu propósito? Legal, você viu? Ouvi até o barulho do ar-condicionado. Vamos lá, família, você sabe o seu propósito? Deixa eu te ajudar. O seu propósito, o propósito do cristão, de uma forma geral, é igual. A única coisa que vai mudar é a forma na qual você vai cumprir. Ou seja, Mateus 28, 19. Todo mundo já sabe. Lógico que sabe, você já sabe o seu propósito. Vocês são demais, né, velho? Portanto, ide e fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E sendo assim, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. É legal que às vezes nós usamos essa parte do versículo, né? Mas a anterior, né? Eu estou pecando, pastor Felipe, mas eis que Ele estará comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mas esquece dessa anterior. E aí é como eu falei, isso é para todos. Mas ainda existe uma igreja que pensa que é só para os líderes isso daí. Só que deixa eu te alertar, você vai ser cobrado disso. Você vai ser cobradinho, bem bonitinho.
Porque existem muitos aí que carecem de um abraço, de um aperto de mão, de um bom dia, de uma boa tarde. E de repente você está esperando o seu pastor passar para fazer algo que era para você fazer. E é como eu disse, de repente, o pastor Felipe, ele vai fazer tudo isso daí, o 19 e o 20. É Jesus e o empréstimo. É Jesus e o empréstimo. Eu é esfirra. É Jesus e esfirra. Olha que coisa boa. Volta para casa de barriga cheia. De repente o seu é fazendo uma viagem. Jesus. É cozinhando. Jesus. Cada um do seu jeito. Mas isso me assusta, sabe por quê? Olha quantas cadeiras estão vazias do seu lado, na sua frente, atrás de você. Sabe o que isso significa? A ausência da igreja no mundo. Eu paro e penso, eu vou usar exemplo, as pessoas não estão aqui, mas não é apontando as pessoas, tá? Mas só de extrema, eu vou deixar vocês, eu não vou usar a pessoa não, vocês vão me falar. 3 pessoas aqui na nossa igreja que vocês acham assim que conhecem muita gente. Vamos, gente. Gabriel. Foi legal que o Gabriel olhou para trás e tipo assim, oxi. Se lenhou, ficou quieto, falado. Gabriel, vamos lá, pastor Felipe, e mais um. Negão nem está aqui, velho. Sobrou para o negão. Mas eu vou usar. Ele era um dos que eu coloquei. Mas eu ia usar a Lene, do Tiagão, a Beth e o William. Gente, eu vou pegar abaixo, olhando para a vida desses 3. Era para, no mínimo, pela manhã, a gente ter uns 2, 3 cultos. No mínimo. Eu estou dando um exemplo muito besta, tá? E eu também não estou trazendo julgamento sobre a vida dos que estão sendo usados como exemplo. Porque eu tenho certeza que cada um aqui... Só a família, tem gente aqui que a família sai até pelos buracos. Né? Fala, vai ter um churrasco em família. Chega a gente e fala, nossa, você é da família? Tem 70 dentro da casa, 80, 100. Tem que alugar uma chácara para fazer a festa. É assim ou não é? E sabe o que é triste, pastor Felipe? Que às vezes, você não chama nem para a sua igreja. Você vende lá o empréstimo e fala, rapaz, tem uma igreja boa, lá do pastor Cirineu. Lá da igreja de, sei lá. E por que eu estou fazendo isso, queridos? Em um dia só, eu perdi 3 pessoas que eu conhecia. Quantas pessoas estão morrendo que de repente você falou assim, amanhã eu vou falar com essa pessoa. E você não teve tempo de falar. De repente por orgulho. De repente, sei lá, estou chateado, estou nervoso. Não quero saber do pastor Felipe, porque eu quero o empréstimo e ele não me vende, não me arruma. E família, o propósito, ele nos faz entender que Jesus Cristo, ele não nos dá um trabalho, ele nos dá uma missão. Só que ele é tão bom, pastor Felipe, que a missão que ele te deu, ele ainda te remunera. Olha que viagem. Porque é simples. Se você tem Jesus, você entende que tudo que você tem, quem que te deu? Então, o Gabriel, por exemplo, está lá fazendo porquinha, parafuso, né? Ferramenta, um tanto de coisa. Jesus entregou para ele esse trabalho, mas existe uma missão, não é um trabalho.
E eu tenho certeza que todos os dias, antes do Gabriel sair de casa, ele dobra o joelho e fala: Senhor, quem que o Senhor vai me entregar hoje? Vai ser o gerente? Vai ser o encarregado? Vai ser aquele que aperta o parafuso da direita comigo? Vai ser aquele que... Mas eu quero, Senhor, eu não estou ali só para ganhar dinheiro, não. O dinheiro é pouco, porque o Senhor tem cuidado de mim. Eu estou ali, né? Eu estou ali fazendo aquilo, Senhor, porque o Senhor me colocou, porque existem almas ali que carecem da tua presença. Eu tenho certeza que a igreja aqui ora dessa forma. Não é aquela coisa, não, mais um dia eu estou indo lá arrumar empilhadeira. Oh, derrota. Não. Eu estou lá, empilhadeira, mas Jesus, o Senhor me trouxe hoje no atacarejo. Quem que o Senhor quer me dar aqui hoje? Hoje não é atacarejo não, hoje eu estou em Salvador. Senhor, o Senhor está me levando para Salvador. Quem que está lá que está precisando? Quem me conhece e me vê trabalhando, quando eu estou na esfirraria para o lado de fora, eu sento na mesa com os clientes. Esses dias mesmo eu sentei e fiquei uma meia hora conversando com uma jovem. E no final de tudo eu falei para ela assim: eu posso orar por você? Mas ela chorava, chorava, chorava. E o Senhor falou no meu coração assim: ó, muitos estão assim como ela, e ainda não foram encontrados. Uma jovem nova, que foi abusada dos 5 aos 10 anos de idade pelo irmão do pai, o tio. E o tio nunca ameaçou ela, mas falava assim: ó, nem conta, porque não vão acreditar em você. E o dia que ela resolveu contar, a mãe não acreditou e ela foi embora de casa. E aí Satanás só fez o reboliço. E uma jovem que só precisava entender que existe um pai que a ama demais. E a igreja de Jesus está onde? A igreja de Jesus está fazendo o quê? O tempo, queridos, é muito importante. E nós só vamos levar dessa terra a vida que levamos. E o maior susto meu, ou melhor, a minha maior preocupação é que tem pessoas que querem passar a eternidade com Jesus, mas não quer viver com Ele aqui na terra. Olha para essa pessoa do seu lado e diz assim para ela: vai dar ruim. E vai dar muito ruim, não é pouco. Tiago, ele nos adverte lá no capítulo 4, no versículo 13, ele diz assim: agora prestai atenção, vós que aclamais, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá nos estabeleceremos por 1 ano, negociaremos e obteremos grande lucro. Vem o 14, contudo, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã. Que é a vossa vida? Sois simplesmente como a neblina que aparece por algum tempo e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis afirmar: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Entretanto, estáis agora vos orgulhando das vossas capacidades, e toda vanglória como essa é maligna. Refleti sobre isso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. É como eu falei, queridos, hoje a igreja de Jesus, que se diz ser de Jesus, ela está correndo de problema. Sabe por quê? Porque está cheio de problema. É como eu costumo dizer, por exemplo, é até legal. Sempre, toda igreja tem aquele que é mais complicadinho, não tem? Sim ou não? Eu vou mudar a igreja, tá? Família. Toda família tem aquele que é mais complicadinho, não tem? Aí é legal, vamos dizer que tem uma festa, sei lá, alguma coisa em família. Esse cara, ele não sabe, mas vai haver uma disputa no particular para saber quem vai levar ele no carro, porque o cara é chato. Já começa aí.
Tem uns que pensam assim, eu não vou nem chamar, porque fulano é chato. Sabe aquela pessoa que, gente, é muito da hora. Você quer ir no carro, sei lá, você vai trabalhar com a pessoa. Aí você quer ir quieto. E o cara vai falando igual a nega do leite. Da onde você pegou até chegar. Você tá igual um filme, tem um filme, acho que é do Arnold Schwarzenegger, que o cara tá falando. Aí do nada ele faz assim, ó. Pá! Aí o cara faz assim, desmaia. Só que foi só o pensamento dele. Não foi real. E o cara, dedê. Muitas vezes nós somos assim. É igual quando fala assim, Ita, a partir de hoje você vai discipular tal irmã. Se for coisa boa, você logo vai ouvir o quê? Amém. Agora se não for, você vai falar, o sangue de Jesus tem poder. É mesmo? Mas por que eu? Não é assim? Para você ter ideia, gente, os cultos de antigamente acabavam cedo, a igreja no mínimo ficava mais 1 hora reunida na porta da igreja. Hoje, você vacilar, falar, oi, tudo bem? Calma aí, já foi. Soltaram os porcos e os crentes foi junto. E isso diz respeito, sabe o quê? A superficialidade. Por quê? Quanto mais superficial o item for da sua vida, menos problema eu tenho, menos obrigação eu tenho em ser Jesus nela. Então, uma vez que eu ouço a palavra, eu sei que é de minha obrigação cuidar da Ita. Se eu não sei da vida dela, Deus não vai me cobrar, né? Vai nessa. Vai te cobrar por omissão, vai te cobrar por ser superficial, e nossa, tantas coisas. E eu digo isso, não te trazendo medo, porque isso para você deveria ser um privilégio. Sabe por quê? Jesus, você sendo essa coisa maravilhosa que você é, algum dia Ele desistiu de você? Aí eu pergunto agora sem exposição, você já desistiu de alguém? E sabe o que mais me assusta? Tantas coisas, vocês estão vendo que eu vivo assustado, né? Estou falando muito isso hoje. Eu estou andando e estou assim, estou assustado. Preste atenção numa coisa. Eu estava falando o que mesmo? Eu fui falar do susto, sumi, mas eu sei que vocês estão prestando atenção. Hã? De desistir da pessoa, né? Mas eu vou desistir de tentar lembrar que eu não vou lembrar não. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: o Senhor, Ele não nos chamou a ser superficial. Porque nós só somos superficiais com pessoas quando nós somos superficiais com Jesus. O reflexo do nosso relacionamento com pessoas, ele é determinado pelo nosso relacionamento com Jesus. Se eu me relaciono com Jesus, eu vou estar mergulhado em relacionamento com pessoas. Ah, mas pessoas é problema, pessoas é, filho, mas é quem vai para a eternidade com você. Ou você ou ele vai ter que ficar. Ou os dois podem ir. Fica ao seu critério. Só que, vó, ninguém quer saber mais disso. Para que pagar o preço por alguém? Eu já tenho que pagar tanto boleto, Ita. Para que eu vou pagar mais de alguém? Eu já tenho tantos problemas. Mas família, de repente faz quanto tempo que você não pega alguém, leva no shopping e dá um banho de roupa e fala assim, filho, vai servir a Jesus bem bonito, vai. Mas é mais fácil, sabe o que, pastor Felipe? Eu estar na entrada da igreja, shalom, shalom.
Aí vira para outro e fala assim, você viu a mesma roupa de domingo? Vamos lá, família. E eu sei bem o que é isso, porque já teve tempo já de eu sair correndo atrás da minha calça jeans, que senão ela vinha na frente para a igreja. Você lembra, não lembra, amor? Até que um dia, Jesus tocou num coração e falou assim, leva esse gordinho, pelo amor de Deus, e compra uma calça para ele. E eu vou falar para você, eu fui abençoado, mas a alegria maior é de quem me abençoou. E gente, a gente precisa se preocupar, porque existem pessoas morrendo do nosso lado e ninguém está fazendo nada. A pessoa se matou, nossa, mas era tão feliz. Sabe por que era feliz? Porque você era superficial. Se você não investe tempo em Jesus, fique tranquilo que você não vai investir em pessoas. Quem quer problema é o que eu digo. Por que que as pessoas estão cada vez indo embora? Porque ninguém quer mais nada. Antigamente, nossa, juntava todo mundo numa casa só, ou vão fazer um rango na igreja, cada um traga uma coisa, vão ficar. Porque quanto mais tempo que nós estávamos juntos, era mais gostoso. Hoje, já tem gente ai meu Deus, esse gordinho não vai parar de falar que eu tenho que atravessar a cidade, que eu tenho que passar com meu pai, eu tenho que fazer. E olha que já ouviu, que não adianta falar, tem que falar, Jesus, eu posso chegar lá? O Senhor vai me permitir que eu chegue lá para ver meu pai daqui a pouco? E queridos, eu acho que esse tempo, eu vou para a nossa realidade. Porque eu creio que existe uma igreja de Jesus que tem vivido a fundo o que Ele nos chamou a viver. Mas eu acho que nós temos falhado nisso. Eu acho. Lembrei o que eu ia falar, tá vendo? Eu sabia que uma hora ia vir. Uma das maiores ironias que existe no meio evangeliquez. A Bíblia diz que quem muito é perdoado, muito o quê? Ninguém nunca ouviu isso? Ama, não é? Mas você já parou para pensar que Deus te perdoou tanto em uma coisa? Porque assim, eu não sei você, mas se eu vacilo, os meus erros são sempre os mesmos diante de Deus. Não é pecado novo. São os mesmos, que se não cuida nós cultivamos. Correto? Aí imagina uma coisa. Aqui na igreja não tem, mas então por isso que eu posso usar esse exemplo, porque não existe crente mentiroso. Que isso, gente? Eu estou falando que eu estou ficando com medo. Aí digamos, pastor Felipe, que eu sou um cara que mente mais. Satanás chega, senta e come pipoca me olhando mentir. Porque tem gente que é assim, família. Tem gente, até hoje, gente, entenda uma coisa, Satanás ele não tem poder em nada na nossa vida. Mas tem gente que vive dando poder a ele, falando, olha o que Satanás está fazendo. Satanás está fazendo nada, é tu com a sua ruindade. Aí eu minto, mas minto horrores. Aí eu venho num culto do pastor Felipe pregando, e eu começo, ai Jesus, me perdoa, eu não vou mentir mais, eu não vou. Jesus o quê? Perdoa, sim ou não? E o bom é que ele já pega aquilo ali e ele lança fora, lá no mar do esquecimento. Aí pastor Felipe, depois que esse encontro que eu tive no seu culto, como Jesus me perdoou, ele é tão bom, que ele faz o quê? Ele coloca um mentiroso perto de mim, para que daquela mesma cura que eu recebi, eu também seja um instrumento de transformação. É assim ou não é?
Aí o cara começa, pô, mano, você precisa ver, fui pescar com meu tio ontem, nós não conseguiu trazer o peixe todo, nós cortou em 4. E mesmo assim o barco veio. Aí você vai olhando para o cara, você vai, pô. E você vai sabendo que o cara está mentindo. Sabe o que eu acho engraçado? E aí é onde eu temo. Por mais que eu fui perdoado e amado no meu pecado, me falta paciência para ser instrumento de cura no outro. Aquilo ali começa a me fazer raiva, Maiado. Aí eu chego para o pastor Felipe, ó, o apóstolo mandou eu cuidar do cara ali, mas o cara mente mais que Satanás, não aguento não. Aí eu acho o mais legal dentro disso tudo é o pastor Felipe falar assim, ô filho, se ele mente mais que Satanás, ele disputava com você antes. Jesus te encontrou, por que você não vai ser instrumento para ele? Ou seja, queremos que Jesus tenha paciência no nosso pecado, mas não queremos ser extensão da graça. Está tudo errado. E eu já falei isso e vou permanecer dizendo, no mundo, falam que os opostos se atraem. Pode ficar tranquilo, que dentro do... Não. Os iguais se atraem. Sabe aquela coisa, pastor Felipe, que no mundo funcionava, eu estou andando aí com o Maiado, ele fala mal de você, mas tá ligado, eu não falo não. Ixi. Aprendi um ditado aqui na Bahia que diz que pau que bate em Chico, é certo. Quando o Maiado estiver com o pastor Felipe, ele vai falar de quem? Aí aquela coisa, igual uma vez, eu já falei isso aqui, mas eu gosto de sempre falar. Um dia chega a irmãzinha, gente, a irmã Raulinda, descansou ano passado, né, mano? Foi ano passado. Já vai fazer um ano já. Ou foi esse ano? Ano passado, retrasado. Jesus levou ela com 83 anos. E aquela mulherzinha, cara, que ela chegava na igreja 1 hora antes, 1 hora de joelho dobrado. Eu olhava, o meu joelho doía só de ver ela com o joelho dobrado. 1 hora. 83 anos. Começava o louvor, ela não queria sentar não. Ela queria ficar lá, ó. Eu falava, velho, se liga, mano. Você está com 83, chacoalhar muito, levantar a mão, Jesus te leva. E ela sempre um coração grato. Um belo dia, pastor Felipe, pegaram a irmã Raulinda lá na casa dela para levar para uma reunião de oração. Levaram a Raulinda para a reunião de oração. Isso eu fiquei sabendo depois. E gente, entende uma coisa. Quando alguém te chamar, principalmente se for da igreja, quando alguém te chamar para alguma reunião, que seja em dia de culto, ou coisa que uma liderança falou para você fazer, não faça, cara. É a pior viagem que você vai fazer da sua vida. Ficou a dica, né? Fechei, volto. Irmã Raulinda, pra você ter ideia, ela, se soltasse a tartaruga e ela de casa para vir para a igreja, a tartaruga chegava, descansava uns 2 dias, depois a irmã Raulinda chegava. E eu vou falar para você, aí agora é para tacar o microfone no chão. Eu nunca vi a irmã Raulinda chegar atrasada na igreja. Ou seja, que hora será que ela saía de casa? Até isso está igual aos crentes de Atos. Não, gente? Vocês estão chegando atrasados? Se converta, viu? Vocês tiveram o exemplo das 5 lá em Prudente. Cuidado. Vacila não. A irmã Raulinda chegou, faltou estar correndo, bufando. Pastor, me perdoa. Me perdoa. Foi um devocional de mulheres, né, mano? Pastor, me perdoa. Me perdoa, me perdoa. Meu Jesus, ela sempre fazia assim com as mãozinhas. Ela falou assim, pastor, me chamaram para uma reunião de oração, me pegaram lá e eu fui.
Mas quando cheguei lá, as irmãs estavam orando para ver se o senhor morria. Eu falei, é nada. Logo para eu morrer? É, pastor, aquilo não é de Deus não, pastor, não é de Deus não. Com o zoião desse tamanho. Ela saiu voada da reunião, porque ela não queria saber de estar lá. E eu estava onde que eu esqueci? Falando isso antes de falar da irmã Raulinda. Você toma o mesmo remédio que eu. Mas o que eu quero dizer é quanto ao temor da igreja que se foi. Se nós olharmos a vida dos homens lá de trás, todos tinham N motivos para desistir do evangelho. Porque eu acho que você ainda não levou nenhuma tijolada na cabeça por amor a Jesus. Já levou? Não? E uma paulada, 4 quinas. Nega Jesus ou morre. Está vivo até hoje, né? Ou seja, né? Negou. Família, vai precisar chegar essa hora para você? É igual eu penso, velho. Às vezes eu já sonhei com esse dia. Entrar uns 3 caras armados até os dentes aqui dentro da igreja. Dar umas rajadas para cima. Trrr! Alguém ama Jesus aqui dentro? Alguém ama Jesus aqui dentro? Aí vai ter uns irmãos, né? Vai estar assim, eu. Igual quando fala, né? Fala amém, irmão. Amém. Amém. Eu tenho quase certeza, eu mesmo vou mirar o bulirão, vou falar, eu vou nesse, claro, você é o maior. Vai ser, essa porta vai ficar pequena. Até aqui, ó, vamos criar uma porta ali naquela parede, ali, ó, para sair, até pelas janelas sai gente. Mas digamos que não saia ninguém. Coloca todo mundo aqui assim, ajoelhado e fala, vai um por um. Você ama Jesus? Se você amar Jesus, você vai embora hoje. Aí imagina para os pais, Wesley, pegar a sua filha e falar assim, você ama Jesus, cara? Você ama Jesus com a sua filha na mão. E você virar e falar assim, eu amo Jesus, cara. E você fala, pô, isso está distante. Não, não está não, cara. Um dos pastores do Bola de Neve lá na Índia, ele estava lá há alguns anos. A filha dele já tinha sido violentada mais de não sei quantas vezes na frente dele. Ele tinha oportunidade de sair de lá. Mas o amor dele a Jesus fez e faz com que ele fique lá todos os dias. Já entraram, invadiram, pegaram o filho dele, que apagaram o filho dele na pancada. Dele querer ir para cima e fazer tanta coisa. E os caras falaram, você não vai sair daqui não. Ele, eu não posso, porque Jesus mandou eu estar aqui. E aí? Nós precisamos viver à altura desse evangelho. Eu estou aqui falando para vocês, mas eu sou o primeiro a ser encontrado nisso. Não adianta termos e corrermos atrás de tudo aquilo que conquistamos ou queremos, se não for para a honra e glória dele. Precisamos entender o propósito. Eu falei do irmão Francisco que sequestraram ele um monte de vezes na África. Vocês lembram que eu contei? E o irmão Francisco não ia embora de jeito nenhum até o dia que sequestraram ele, cortaram ele em pedaços e colocaram fogo. E sabe por que o irmão Francisco foi embora? Porque ele amava Jesus. Ele falava, se ele entregou a vida dele por mim, eu entrego a minha por ele. E querido, se nós entendermos essa realidade, essa igreja aqui vai ficar pequena. Porque eu tenho certeza, é o seu vizinho, é alguém do seu trabalho, alguém precisa de Jesus, cara. Se nós precisamos, eu sou o pior dos.
Preciso tanto que senão mato uns 5 por dia. E aí? E aí eu amo a história de um cara, já para caminhar para o fim. Eu vou ensinar uma coisa para vocês. Todas as vezes que algum pregador falar assim, caminhar para o fim, se você está gostando, você faz o quê? Entendeu? Então assim, ó, para ser algo bem natural, nada forçado, tá? Eu vou falar para vocês. Então agora caminhando para o fim. Cada um aqui ganha uma esfirra lá nas Gigias. Eu quero ver tu ir lá. Um cara que eu amo olhar a vida dele, Simeão. Um camarada que quase não é falado na Bíblia, né? Mas lá em Lucas 2, eu acho que a partir do 25, fala de Simeão. E Simeão, assim como alguns outros, teve João Batista, que ali anunciava Jesus. O propósito dele era, vamos dizer assim, pregar o evangelho tudo, mas uma coisa, ele entendeu que era o motivo da vida dele: ver Jesus. Sabe aquele cara, pastor Felipe, que fazia tudo, mas dentro dele estava assim, ele está chegando. Ele está chegando. Eu sei que está tudo acontecendo, as coisas estão complicadas, parece que, né, o povo vai morrer tudo, mas o Salvador está chegando. E a Bíblia não fala, mas imagina quantos anos esse cara desejou a chegada desse dia. Não. Ele vai chegar e vai mudar a nossa história. E eu estou falando de um cara que ele não viu a história mudar. Mas ele viu Jesus. E muitas vezes na nossa vida vai ser assim. Eu não vou ver a história mudar. Mas lá na eternidade eu vou saber que aquilo que eu fiz ecoou na eternidade. Porque quantos, gente, de repente você está aqui hoje pelo choro de alguém que não vive mais. Essa igreja mesmo está aqui hoje, tudo acontecendo, ele não viu isso daqui acontecer. Mas foi a escolha dele lá atrás que permitiu que isso aqui acontecesse. E Simeão viveu uma vida só para isso, ver Jesus. E detalhe, vamos dizer assim, na situação mais inocente que um ser humaninho pode ser visto. Criança, um bebê. Como que pode eu olhar para um bebê e falar assim, esse vai mudar a história? A história vai ser antes dele e depois dele. Chique, não é não? E só ele teve poder para isso na história. Por mais que tentam querer apagar, os maiores historiadores, todos os livros de escola sempre tem AC e DC, antes de Cristo e depois de Cristo. E aí, você pode olhar para a sua história e lembrar antes de Cristo. Mas agora eu quero que você se preocupe com a sua história depois de Cristo. Depois de Jesus,
na sua vida, o que você tem feito? Você tem amado? Você tem perdoado? Porque eu digo, o evangelho não é para qualquer um. Tanto que a própria Bíblia diz que a seara ela é muito grande, mas poucos são os que colhem, poucos são os trabalhadores. E por quê? Porque existe pouca gente? Não, porque ele já saberia a escolha daqueles que ele morreu para que vivesse. E de repente você é um que está aqui hoje, que meu Deus do céu, já escolheu tantas coisas e não escolheu por ele. Já tentou, sabe aquele que fala assim, nossa, eu já tentei ser crente 1000 vezes. Mas eu não consigo. E aí eu falo para você hoje, sabe por que até hoje você não conseguiu? Porque você não entendeu que a sua maior prioridade é Ele. Porque o dia que você entender, você vai se mover por Ele. É como eu falei, quando você entende, você não levanta agradecendo a Deus pelo trabalho que Ele te deu. Você levanta agradecendo a Deus pela pessoa que Ele está te dando no seu trabalho. Por quê? Para você sempre vai ser um instrumento de transformação. Ser um agente de transformação na vida de pessoas. Se não for para isso, para que estamos aqui? Você já parou para pensar nisso? Se não for para mudar a vida de pessoas, se não for para ser cura, por que estamos aqui? De repente faz quanto tempo que você não tem um testemunho para contar? Os cultos antigamente, pastor Felipe, tinha a parte do testemunho que dava briga, porque era tanto testemunho. Às vezes hoje o testemunho que você tem para contar é dos outros que você ouviu. Mas e seu? E só tem testemunho para contar quem não é superficial nele. Profundidade. Jesus ele nos chama a se afundar nele, a se afogar nele. Não é só no tornozelo, nos artelhos, no lombinho, não. E sabe o que eu acho mais lindo? Tudo de Jesus. E isso para mim é uma das coisas mais preciosas. E eu vejo, assim como um pai e uma mãe para com um filho, assim como um líder para com um liderado, tudo aquilo que Jesus manda você fazer, pastor Felipe, sabe, Ele manda você fazer para que quem se dê bem? Ele? Não. É para que você se dê bem. Ele não vai chegar para você para tipo assim, para que ele seja, não, ele já é. Tudo que ele fala, olha filho, faz isso, faz aquilo, pelo meu amor, faça isso, não é para que ele seja conhecido, não, é para que tudo lhe ocorra bem. É igual um pai para o filho, filho, não faça isso. Não é para o pai ser mais pai, é para o filho não se lenhar. E mesmo assim, o pai fala, não vai, e o filho faz o quê? Porque já a natureza é uma derrota. Filho, não põe o dedo na tomada. Não põe. Aí o pai ainda faz o quê? Igual o meu filho, vou dar um exemplo. O meu filho do meio, Abraão. Quando Abraão chegou, a nossa esfirraria era em outro lugar. E a primeira coisa que Abraão se identificou quando entrou na esfirraria foi um extintor. Vocês já estão imaginando o final desde o início da história, né? E aí meu pai e eu falava, olha rapaz, não aperte isso daí não, porque pode trazer danos a você e o pai vai perder o extintor. Se alguma coisa aqui pegar fogo, é isso daqui que apaga. Ah, é pai, é isso que apaga? Mas o que solta? Não, esse daqui é um pó que apaga o fogo. Beleza. Passaram-se 2 anos. Nós agora já na nova esfirraria, o extintor num canto parado, o meu pai sentado fazendo umas contas,
o Abraão sentado atrás do meu pai aqui, próximo ao extintor. Do nada, só fez assim, ó. Tch. Na hora que fez o tch, meu pai não sabia se corria, porque ele não sabia o que estava acontecendo. A esfirraria ficou branca do pó. Aí olha para ele com aquela cara de bocó. 2 anos depois, cara, o cara ainda não tinha. Para você ver, a natureza é terrível. Mas eu deixei de amar ele por isso? Não. Sentei uns croques, mas continuei amando. Jesus, ele te perdoa, não é para você se sentir melhor que os outros. Ele te perdoa para você amar mais os outros. Se não for por isso, cara, esquece. Não tem jeito. Mas você precisa entender uma coisa: você só vive porque existe um propósito a ser cumprido. Só que a minha pergunta é: o que você está fazendo com o seu propósito? Pastor, eu estou trabalhando tanto que eu não estou conseguindo fazer aquilo que o Senhor me chamou a fazer. Então tem alguma coisa errada. Se você está trabalhando tanto, use do seu trabalho para ser um instrumento. Quantas pessoas não passam pela sua vida, cara? Quantas pessoas? Muitas pessoas. Então, por favor, gaste a sua vida com Ele. Sabe, todos os dias chore ali no seu quarto e fala: Senhor, me dê um nome. Por favor, eu quero ser usado. Chorar com dores de parto, falando: Senhor, eu não gerei ninguém ainda esse ano. Eu não gerei ninguém. Nada está acontecendo, está tudo parado, Senhor. E é o Teu Evangelho. É pelo Senhor, é para o Senhor que eu vivo e eu até agora nada. Senhor, eu preciso fazer alguma coisa, começar a se agitar dentro de casa, falar: não, Senhor. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Nós precisamos entender que Jesus está voltando. Lucas 2,30 diz: pois, aqui já é Simeão, já na conclusão: pois já os meus olhos viram a tua salvação. Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: e pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram um menino, Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Ou seja, isso daqui quando ele foi levado ao templo, quando pequeno. Olha que coisa. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. De repente você está dessa forma, esperando algo acontecer sobre a sua vida. Mas deixa eu falar, tudo aquilo que você precisa já está sobre a sua vida. Mas entenda uma coisa: enquanto você não entender que aquilo que Ele te dá é para pessoas, é para um povo, é para uma nação, fique tranquilo que você não vai receber. Eu não queria ser uma palavra negativa na sua vida hoje, pelo contrário, eu gostaria que você entendesse o propósito. E Jesus, Ele só dá para quem está disposto a entregar. Jesus, Ele não dá para quem está disposto a reter. Ou melhor, vou corrigir, Ele até dá, mas para condenação. Porque uma vez que Ele te dá algo que é para alguém e você retém, é sobre você o jugo. E entenda uma coisa: imagina, cara,
É uma coisa que já mexeu já bastante, principalmente o coração da minha esposa. Porque vocês não sabem, mas de repente, né? A minha esposa, ela nasceu dentro de uma casa de recuperação. E no ano de 2000, o Senhor, Ele entregou naquela casa 30 especiais. E esses especiais, a mãe e o pai, os têm como filhos. Logo, são os irmãos. E uma vez a gente conversando em casa, eu creio que não foi uma simples conversa, mas ali o Espírito nos alcançou. E nós estávamos assim, poxa, por que nós estamos fazendo tanto dessas coisas? Por que nós estamos sofrendo tanto por isso? E naquele dia Elisama, usada por Deus, ela falou assim, sabe por quê? Porque eu tenho a esperança de um dia chegar na eternidade e alguém virar para mim e falar assim, oi Elisama, lembra de mim? E ser aquele que de repente não sabia nem falar, olhar para ela e falar assim, obrigado. Obrigado por você não ter desistido. Obrigado por toda quarta-feira você ir lá naquela roda e falar do amor de Jesus para nós. E de lá para cá muitos já retornaram a Jesus. Esse ano mesmo foi uma pancada de 4 de uma vez. Porque chega uma hora que o coração deles não aguenta mais. Mas eles foram, porque a própria Bíblia diz que nem os loucos vão errar o caminho. E tinha uns que era chato, mas todos os dias entrava na igreja e começava a orar, cara. Tinha um que dobrava o joelho e falava assim, Jesus, manda o aipim. Jesus, manda a batata doce. Jesus, eu amo Mirabel. Eu quero Mirabel, Jesus. E por muitos anos esses caras foram sustentados por ofertas, por doações. E por que eu estou falando isso? Porque Jesus está voltando e tem muitos aí que estão perdidos, cara. Essa igreja era para estar cheia de pessoas que amam Jesus, mas por omissão sua, por escolha sua, intertido com tantas coisas, não se preocupa em fazer o que precisa ser feito. Entenda uma coisa, o que Jesus te dá é para pessoas, é para um povo, é para uma nação. Por exemplo, eu tenho uma esfirraria, mas eu sei que aquilo ali não é para mim. E Deus sabe que o que eu posso fazer e o que eu não posso, eu faço por amor a Ele. Mas nós precisamos começar a se coçar, igreja. Jesus está voltando, cara. Jesus está voltando e Ele conta com você. Existem pessoas do seu convívio que esperam uma palavra sua. Se mova.